está aqui para falarmos, né, da palavra de Deus. Aleluia. Essa palavra que tem nutrido as nossas vidas, que tem nos feito permanecer de pé, que tem nos guardado. Então, que honra poder nessa noite transmitir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo, o tema dessa festa, está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Aleluia, meu Deus. Aleluia. A parte B do versículo que a irmã me falou. Aleluia, Jesus. Que diz assim: portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aleluia. Irmãos, eu queria comentar com vocês agora de início o contexto em que essa palavra foi escrita. Pedro, como ele descreve no capítulo 1 e no versículo 1, ele escreve essa carta: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos peregrinos, forasteiros e dispersos da província da Ásia. Ele escreve essa carta, como ele diz, a irmãos peregrinos, forasteiros e dispersos. E aqui ele não fala somente no sentido espiritual da palavra, que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui, mas que nós não somos daqui, que existe uma pátria no céu guardada para nós. Ele não fala somente no sentido espiritual da palavra, ele também fala no sentido real. Esses irmãos, eles estavam dispersos. Eles estavam vivendo como peregrinos e forasteiros por causa de uma grande perseguição que vinha sobre eles. Esses irmãos, eles estavam sendo arrancados das suas casas, estavam perdendo os seus bens, suas famílias, por causa do amor a Cristo. E nesse meio, nesse sofrimento, porque se nós fôssemos usar uma palavra, meus irmãos, para descrever essa carta, a palavra seria sofrimento. Essa carta ela está sendo escrita a um povo que estava sobre grande sofrimento, sobre grande difamação, perseguição, injúria e morte. Esses irmãos estavam dando as suas vidas por amor a Cristo. Havia se levantado uma grande perseguição no Império de Roma, porque eles não se dobravam àquela forma de viver. E o imperador Nero, ele se levantou contra aquele povo, e a perseguição foi ficando mais acirrada, devido a um grande incêndio que havia acontecido em Roma, e havia incendiado metade daquela cidade. E segundo a história, esse incêndio, ele foi feito pelos próprios homens do imperador Nero, mas eles fizeram esse incêndio para colocar a culpa nos cristãos. E aí, tamanha era a perseguição. E Pedro escreve essa carta a esses irmãos, nesse cenário, nesse contexto. E ele incentiva esses irmãos a olharem para o sofrimento sob uma nova perspectiva, a olharem para esse sofrimento sob duas perspectivas. Uma sobre o Cristo crucificado, o Cristo que morreu, que padeceu, que deixou, como está escrito no capítulo 2 dessa carta, no versículo 21, ele deixou o exemplo, ele sofreu e deixou o exemplo para que também nós seguimos os seus passos. Como está escrito em Filipenses 1 e 29, porque nos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Que aquele que vem após mim precisa tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E os sofrimentos, meus irmãos, ele é inerente às nossas vidas. O sofrimento, ele faz parte das nossas vidas. Mas Pedro exorta esses irmãos a olharem para o sofrimento na perspectiva do Cristo crucificado. E de que o sofrimento pode fazer na vida da gente. Do que é que ele está produzindo em nossas vidas. E ele diz que os irmãos daquele tempo, eles não deveriam se surpreender. Está aí no capítulo 4, no versículo 3. Vocês não devem se surpreender com esse fogo que vem sobre vocês. Essa ardente prova que está sobrevindo sobre vocês, como se algo estranho estivesse acontecendo, não. No capítulo 1 e no versículo 7, ele diz, esse fogo das provações, ele vem para refinar a fé de vocês. E a fé de vocês é muito mais preciosa do que o ouro que é refinado pelo fogo. E a fé de vocês está sendo provada através
livres dessas tribulações. Porque, meus irmãos, como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus, minha irmã? Você ama a Deus, meu irmão? Pois então, todas as coisas, ali não são só algumas, não são só as coisas boas, são todas as coisas. Elas têm contribuído para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua evolução em Cristo. Porque eu estou bem certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Porque essas leves e momentâneas tribulações, Paulo diz em 2 Coríntios, essas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em vocês um peso de glória eterna. Meus irmãos, se Paulo olhava para a igreja primitiva e dizia que aquilo que eles estavam sofrendo era leve e momentâneo, o que dizer dos nossos sofrimentos? O que dizer das nossas dores? Está produzindo em ti, minha irmã, um peso de glória eterno, um peso de glória muito excelente. Porque o Senhor, minhas irmãs, Ele não está preocupado com o nosso conforto. Ele não está preocupado com a nossa felicidade. Ele está preocupado com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento, porque o justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. As lutas estão produzindo em nós o caráter de Cristo. Então nós precisamos olhar para o Cristo que padeceu, para o Cristo que sofreu. O pastor esses dias numa doutrina, e aqui tem muito do que ele fala nas doutrinas. O pastor esses dias numa doutrina, ele leu o capítulo 14, o verso 22 de Atos. E veio no meu coração assim tão forte que dizia: pois por muitas tribulações vos importa entrar no reino. O Senhor não nos prometeu a ausência de dificuldades. Ele prometeu que estaria conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaías 43 diz: se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Por que que o fogo não queima? Por que que a água não submerge? Porque Ele está. O salmista Davi diz, onde ele leu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque o vale da sombra, irmã, será que existe um lugar pior no mundo do que o vale da sombra da morte? Pois Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele nos prometeu a Sua presença. E eu ali sentada, olhando para o rosto das irmãs, e eu pensando: quantas tribulações enfrentadas até aqui, quantas lágrimas, quanto choro, quantas lutas, quantas vezes lançando a semente, caminhando e chorando, mas tenha certeza que aquele que leva a preciosa semente, caminhando e chorando, voltará um dia trazendo a colheita. O nosso Deus tem palavras de esperança e vida eterna para os corações que têm sofrido neste mundo. E nada, meus irmãos, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. Será a tribulação, a perseguição, a angústia, a nudez, a espada ou a fome? Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Isaías 66, versículo 9 diz. Esses dias eu me deparei com esse versículo e fiquei a meditar. Ele diz: acaso eu, Senhor, faria sentir as dores de parto e não faria nascer? O Senhor não causa dor sem propósito. O Senhor não permite dor sem propósito. Aleluia. Há um propósito para tudo aquilo que nós enfrentamos. Há um plano para tudo aquilo que nós enfrentamos. Havia um plano no meio daquele povo, daquela igreja. Quanto mais perseguidos, mais avançavam. Quanto mais injuriados, mais cresciam. Quanto mais perseguidos, caluniados, mais a semente do evangelho se proliferava. Porque o Senhor tem poder de pegar o mal e transformar em bênção. Esse é o nosso Deus. Ele tem poder. Então ele exorta esse povo a olhar para o sofrimento sob essas duas perspectivas. Uma sobre o Cristo que padeceu, que nós estamos seguindo as suas pisadas, que nós também vamos padecer, porque importa que por muitas tribulações entremos no reino. E sobre o Cristo ressurreto. A perspectiva do Cristo que venceu as lutas, as perseguições, a dor, a morte, ressuscitou e está à direita de Deus e voltará para buscar a sua igreja. Porque o mesmo Deus que subiu, ele descerá com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aí Pedro adverte esse povo a olhar para o sofrimento sob essas perspectivas. Mas como? Como conseguir? Como conseguir avançar diante das lutas? Como conseguir crescer diante da perseguição? Como conseguir, quando tudo dá errado, olhar para o Cristo que padeceu e olhar para o Cristo ressurreto? E Paulo nos dá a receita. No capítulo 4 e no versículo 7. Nós vamos vencer sendo sóbrios e vigiando em oração. Na minha tradução diz: sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. Essa é a receita para nós vencermos. Quer ser sóbrio. Uma pessoa sóbria é aquela que tem domínio sobre si. Ela consegue dominar. E nós sabemos que nós não somos mais dominados. Como disse no comecinho da carta do capítulo 4 aqui. Nós não somos mais dominados pela carne. Pelas nossas vontades, pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos. Não, nós somos conduzidos, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo da verdade. Nós não somos dirigidos pelas nossas emoções, pelo nosso querer. Não, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, ser sóbrio aqui fala mais sobre ter domínio sobre si. Está com a mente sã. Uma pessoa sóbria, ela está com a mente sã. A mente firme. E nós precisamos estar com a nossa mente firme na esperança. Nós precisamos estar com a mente firme na nossa esperança. Porque às vezes, meus irmãos, parece que nós não temos noção daquilo que nos está preparado. A gente vive correndo nesse mundo, buscando as coisas terrenas, e a gente sabe que a nossa vida é tão corrida, a gente corre para um lado, a gente corre para o outro, e são tantos afazeres, e tantas demandas, e é tanta gente puxando, precisa disso, outro precisa daquilo, mas nós precisamos colocar a nossa mente firme no alvo que é Cristo, no céu de glória. Nós precisamos ter isso como a nossa prioridade. Nós precisamos olhar para o alvo e correr a carreira que nos está proposta. Não nos faltará distrações. Não faltará coisas que tentem nos tirar do alvo, que tentem tirar a nossa mente daquilo que é eterno. Não nos
gente tem uma esperança viva. Não é uma esperança morta. Não é uma esperança que morrerá. É uma esperança viva. Numa herança guardada nos céus para vós. E sabe como é essa herança? Ela é incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Essa é a nossa esperança. E nós precisamos colocar a mente nessa esperança. Porque ainda um pouco gostinho de tempo. E o que há de vir virá. E não tardará. No começo do versículo diz: o fim de todas as coisas está próximo. Jesus voltará. Mas nós precisamos tirar a nossa mente do que é terreno e olhar para o céu. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E é incrível como às vezes eu me pego fazendo o contrário. A gente passa a vida inteira buscando as demais coisas e deixando o reino de lado. E eu quero dizer para você nessa noite o que eu digo para minha alma: tu nunca vai ter nenhuma das duas. Nós precisamos buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Só assim nós vamos vencer. Só assim nós vamos conseguir avançar, meus irmãos. Só assim. Nós precisamos estar firmes nessa esperança. Firmados nessa esperança. E esse versículo ele é mais que uma exortação, é um mandamento. Para a preparação espiritual. Para a nossa vida diária e para a vinda de Cristo. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar sóbrios. E nós precisamos nos dedicar à oração. Meus irmãos, mas aqui não adianta nada a gente ser sóbrio, conseguir dominar a si mesmo, a gente estar alerta, estar atento e a gente não se dedicar à oração. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar ligados com Deus em oração. Como é que eu quero morar eternamente com uma pessoa da qual eu não converso todos os dias? Como é que eu quero viver eternamente com uma pessoa em que eu não tiro tempo para falar com ela? E como é que eu posso dizer que sou amiga de Deus, que eu sou íntima de Deus, se eu não tiro tempo para me dedicar a Ele em oração? Se eu não tiro tempo para conversar com Ele? E aqui, meus irmãos, eu falo de uma oração muito mais além. Não é uma oração do pedir, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e a porta se abrirá, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. E nós sabemos que esse versículo é verdadeiro, porque se eu for perguntar a cada uma das irmãs quantas bênçãos foram alcançadas através da oração, eu acredito que todas vocês têm algo a dizer. O Senhor me curou, o Senhor salvou, o Senhor libertou, o Senhor abriu uma porta, porque a oração tem esse poder. E o poder está naquele que ouve. E
você o Senhor e não somente aquilo que Ele pode dar. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, quando a coisa aperta, a gente faz campanha. A gente ora de madrugada. A gente busca o Senhor. Meus irmãos, isso não está errado. Não está. Não está errado. Quando a coisa aperta, a gente tem que buscar Deus mesmo. A gente tem que se derramar diante dEle. Toda vez que a coisa aperta, o Senhor chama o seu povo à oração, ao quebrantamento, Aleluia. à contrição. Mas eu falo de uma oração que busca o Senhor. Que busca a sua presença. E eu pergunto a você a pergunta que eu me fiz esses dias. Quantas vezes nós temos fechado a porta do nosso quarto e buscado ao Senhor em secreto por quem Ele é? Porque você pensa, Senhor, eu preciso orar. Senhor, não está nada acontecendo, eu não quero te pedir nada, Senhor, mas eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso sentir a tua presença, Senhor. Eu preciso sentir a tua graça, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos investir tempo. Se você quer relacionamento com Deus, se você quer intimidade com Deus, se você quer estar pronta para o dia da sua vida, você precisa investir tempo nisso. Porque senão nós vamos desejar algo do qual nós nunca teremos. Nós precisamos investir tempo. Meus irmãos, porque azeite não se vende. Azeite não se compra. Azeite não se pede emprestado. O azeite é adquirido com tempo. Com tempo na presença do Senhor. Com tempo derramados em sua presença. Aí o azeite da reserva é derramado em nossas vidas. Tem muita gente com lâmpada acesa, mas não tem azeite de reserva para esperar o noivo se ele tardar. Nós precisamos desse azeite de reserva. Para que se o noivo demorar, nós sermos como as 5 prudentes e não como as nécias. E é algo, meus irmãos, que o irmão Daniel não pode fazer por nós. É algo que o pastor não pode fazer por nós. É algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. E a oração, acho lindo esse hino que a montanha cantou. Que fala do mar da oração. Irmãs, e realmente a oração é como um mar. Sabe, você vai entrando, você vai mergulhando nesse oceano de oração, de graça. E quando você vê, você orava 5 minutos, no outro dia você ora 10, no outro dia você ora 15, e tem dias que você olha, a hora passou, você perdeu o tempo, e você estava ali em oração aos pés do Senhor. Nós precisamos investir tempo, minhas irmãs. E eu vou dizer algo para vocês, não nos falta tempo. Nos falta prioridade. O que é que nós temos priorizado? Onde é que nós temos ajuntado tesouros? Porque a palavra de Deus diz: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde o ladrão nem mina nem rouba. Mas eu quero te dizer que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E onde é que está o nosso tesouro? Eu vou perguntar além: quem é o nosso tesouro? Quem é o nosso tesouro? Nós precisamos mergulhar no mar da oração mais uma vez. E eu não estou aqui querendo dizer que as irmãs não oram de jeito nenhum. Nem tenho posição para isso. Eu estou dizendo que por mais que você ore, você precisa orar mais. E nos finais dos tempos, os dias vão ficando trabalhosos, difíceis. E se nós não nos dedicarmos à oração, nós não vamos vencer. E as promessas de Apocalipse é o que vencer. Em 2 Timóteo 1:12 diz que só Ele tem poder
capítulo 5 e no versículo 8, Pedro repete: estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai tragar, como o pastor disse ontem, aqueles que ficarem para trás, aqueles que não estiverem acompanhando o passo, aqueles que não estiverem avançando. É esses que o diabo pode tragar. E nós não queremos ser um desses. Nós estamos aguardando o nosso Senhor vir dos céus, nos buscar, nos tirar desse mundo mau, desse mundo de lutas, de provas, de dor, e irmos morar para sempre com Ele. É promessa de ruas de ouro, de coroa, de galardão, mas acima de tudo é a promessa daquele que nos dirá: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. A promessa daquele que enxugará dos teus olhos toda lágrima, e viveremos para sempre onde não haverá tristeza, dor, doença, perseguição, não haverá ali. Viveremos para sempre com Ele. E se essa esperança não alegrar o teu coração, eu não sei o que pode terreno alegrar. Se essa esperança não animar a nossa alma, eu não sei o que pode animar. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. E Pedro diz, olha, vocês aqui no começo ele diz, vocês vão se alegrar nessa esperança. Vocês precisam se alegrar nessa esperança. Por mais que agora vocês estejam contristados por vários tipos de provações, se alegrem na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. A oração, minhas irmãs, é a arma mais poderosa que nós temos. E eu não tenho medo de dizer isso. O pastor ontem começou uma série sobre as armaduras de Deus, em Efésios 6. E nesse capítulo ele manda a gente tomar todas as armaduras que estão disponíveis para nós. Aleluia. Nós podemos andar desarmados, mas há uma armadura disponível para nós. Para lutarmos, para combatermos, para vencermos. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para poder resistir firmes ao diabo. Aleluia, Deus. E aqui ele diz, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, preparando os pés com a preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no versículo 18 ele diz, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, vigiem e perseverem na oração por todos os santos. Nós precisamos tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, mas nós precisamos nos revestir de oração e súplica, de perseverar em oração. Essa é a arma poderosa, porque só quem pode contra os dados inflamados do maligno é o Senhor, que já venceu na cruz do Calvário. Esse é o nosso Deus. Ele nos disponibiliza. Para mim que a oração é como um presente dado por Deus. Para quem iríamos, meus irmãos? O que iríamos fazer se nós não pudéssemos ter esse contato direto com Deus? O que nós faríamos? E eu me lembro, minhas irmãs, de Abacuque. Eu lendo esse versículo, meditando nele, eu me lembrei de Abacuque. Aleluia, Jesus. Abacuque
estava vivendo entre o povo de Judá, estava em grande declínio moral. Era muita corrupção, era muita idolatria, era muita maldade naqueles tempos, era muita concupiscência. E Abacuque, o livro de Abacuque, ele difere dos outros livros proféticos. Porque ele não é uma proclamação do profeta ao povo, uma proclamação profética, não. Ele é um diálogo entre Deus e Abacuque. E Abacuque fala e Deus responde. Porque quando a gente ora, Deus responde. Aleluia. Ele não deixa o justo desamparado sem resposta. E Abacuque, quando ele se vê naquele cenário, ele começa a se queixar a Deus. E as queixas de Abacuque não são diferentes das nossas, muitas vezes. Aleluia. Ele fica se perguntando como um Deus tão bom pode permitir o mal dessa forma. Pode deixar que o mal aconteça e não faça nada. E Deus responde a Abacuque, esse primeiro questionamento, Deus responde a Abacuque dizendo: olha, eu vou punir o meu povo através do Império Romano. Eu vou punir o meu povo. Eles vão invadir, os babilônicos vão invadir, vão tomar a cidade, vão levar o povo cativo e eu vou punir o meu povo. E aquilo ali, ele não satisfaz, essa resposta de Deus, ela não satisfaz o desejo de vingança ou o desejo de resposta de Abacuque. Não. Muito pelo contrário, ele intensifica. Como é que pode Deus punir o seu povo que estava pecando através de um povo mais iníquo e mais perverso do que o seu povo? E Abacuque, ele toma uma posição. Está escrito em Abacuque 2:1. Abra sua Bíblia e leia comigo. Abacuque 2:1, que diz assim: subirei à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai me dizer. E como vai responder a minha oração. Isso na minha tradução. Subirei à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai me dizer. E como vai responder a minha oração. Esse não é apenas um registro de uma atitude, mas um exemplo da postura espiritual necessária para nós em tempos difíceis. Nós precisamos, mesmo sem entender, subir a nossa torre de vigia e buscar ali em sentinela, buscar ao Senhor em oração, nos dedicar ao Senhor em oração. Eu vou ficar aqui e vou aguardar até o Senhor falar comigo, até o Senhor me responder. Eu vou ficar aqui. E quando o profeta sobe a torre de vigia em oração, ele ouve o Senhor, está no versículo 2. Então o Senhor me respondeu. E ele fala a Abacuque que ele precisava crer, mesmo sem entender, porque o justo viveria da fé. E Abacuque, quando ele toma essa posição, quando ele sobe a torre de vigia, e ele, peraí, eu não vou mais me queixar, eu vou ficar aqui, aguardando, em oração, em vigilância, aguardando o que o Senhor tem para me responder, o que o Senhor tem para me dizer, porque clama a mim e responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor quer se revelar a nós, porque o segredo do Senhor é para os que o buscam. O Senhor tem segredos para te contar, minha irmã. O Senhor tem segredos para nos revelar. Mas nós precisamos subir a nossa torre de vigia e ficar ali, mesmo que demore, buscando ao Senhor em oração, em vigilância e em oração,
resposta do Senhor. E então o Senhor me respondeu. E quando o Senhor o responde, ele vê que ele nem precisava de uma resposta. Ele só precisava estar ali com o Senhor em oração. Porque diante do Senhor, todas as perguntas desaparecem. Nós não precisamos muitas vezes de resposta para entender as coisas. Nós só precisamos estar com o Senhor. E isso vai bastar a nossa alma. Porque Ele é suficiente. E quando Abacuque toma essa postura, mesmo sem entender, ele escreve um dos versículos que para mim é um dos mais lindos de toda a Bíblia. Que está no capítulo 3 e no versículo 17. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que me falte tudo, mesmo que eu não entenda nada. No versículo 18 ele diz: todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus. Oh, Glória a Deus. Aleluia. nós não precisamos de respostas muitas vezes. Nós não precisamos de milagres muitas vezes. Nós só precisamos buscar o Senhor em oração. Aleluia, Deus. Muitas vezes a nossa alma só está ansiando isso. Mas, irmãs, eu não consigo. Como eu faço? Eu não tenho vontade de orar. Ore sem vontade. Aleluia. E quando você começar a se declarar para o Senhor: Senhor, eu te amo. Senhor, eu não consigo Glória a viver sem Deus. ti. Aleluia, Jesus. Senhor, eu não posso mais caminhar sem a tua presença. Senhor, a minha lâmpada está acesa, mas eu preciso de azeite na reserva. Senhor, eu preciso de ti, não do que tuas mãos podem me trazer, Senhor. Quando nós buscarmos ao Senhor nesse lugar de dependência, Aleluia. de contrição, de redenção total, de rendição total, quando, como diz aquele hino, tudo deixarmos diante do altar, só então veremos as maravilhas que o Senhor pode fazer. Efésios 4:6 diz: não andeis ansiosos. Eu amo esse versículo. E quando alguém me pergunta qual é o versículo que tu mais gosta, é o primeiro que vem na minha mente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas inquietações, as vossas ansiedades, sejam em tudo, colocadas diante de Deus em oração. Aleluia. E aí o versículo 7 continua: a oração traz paz. Aleluia. Esse versículo diz que o coração ansioso se achega a Deus. E deve se achegar a Ele e lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. E quando esse coração se achega a Deus com ansiedade e coloca diante de Deus todas as suas ansiedades e preocupações, diante de Deus com orações e súplicas, o versículo 7, que é o versículo seguinte, diz: e a paz de Deus, Aleluia, Jesus. que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. A oração traz paz. Aleluia. Muitas vezes a gente se ajoelha inquieta, ansiosa, nervosa, preocupada, e a gente se levanta dali. Quantas vezes eu não já cheguei no círculo de oração, só os pedaços. E a gente sai de lá como que o problema tivesse sido solucionado e a gente não entende. Aleluia. A gente se levanta da oração como se algo tivesse acontecido e nada aconteceu. Esse é o poder que a oração produz em nós. Ele traz a paz de Deus, que vai além das circunstâncias, que vai além dos milagres,
vigia. Aleluia. Quem busca a Deus no lugar secreto. Jesus, diante da sua maior dor, Jesus orou. Jesus orou no Getsemane e levou ali com ele Pedro e mais 2 discípulos. E Jesus, angustiado, foi orar. E ele orava e chorava, e o seu suor era como gotas de sangue. Tamanha era a sua aflição, pedindo ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. E quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele olha para aqueles discípulos e diz: será que vocês não podem vigiar em oração comigo nenhuma hora sequer? Pedro aqui está advertindo a esses irmãos as mesmas palavras que ele ouviu de Jesus. Vigiai e orai, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Que nós possamos ouvir atentamente Aleluia. a voz do Senhor, como ele disse a Pedro, e a voz de Pedro dizendo àquele povo: vigiai